Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja aqui conosco no dia de hoje. Estamos aqui realizando mais uma palestra virtual por conta, da pandemia, com relação ao Covid-19. Então, as atividades da casa fisicamente estão suspensas, mas atividades virtuais, atividades online estão continuando, estão acontecendo normalmente certas atividades, como as palestras, segunda e sábado, a evangelização vespertina tem acontecido tanto da infância quanto da juventude, tem ocorrido aos sábados. Então também quem tiver interesse, às vezes o filho está em casa e está querendo, ter algum encontro online para estudar sobre a doutrina espírita, a evangelização está ocorrendo. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato conosco. E alguns estudos também com relação ao aprofundado, ao sistematizado, tem acontecido. Até o GEPAR, também aos sábados, o grupo de pais, também tem ocorrido normalmente. Então, aqueles que tiverem interesse em estudos, pode, falar conosco, que nós estamos sempre de portas abertas a receber a todos. E hoje, o tema da nossa conversa, é a leitura no capítulo 12, os itens 9 e 10, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ódio e a vingança. São dois textos extremamente importantes para a nossa evolução moral. São textos onde a gente aprende o que a gente não deve ser e fazer. Porque muitas das vezes a gente fala muito do que a gente deve fazer, do que a gente deve agir, do que a gente deve falar, do que a gente deve ser. Mas o interessante desses dois textos, é que eles falam o que a gente não deve. O que a gente não deve sentir com relação ao ódio, ao que a gente não deve fazer com relação à vingança. E isso é muito interessante. É muito interessante porque Jesus já falava sobre isso há 2000 anos atrás. Aí Kardec, na codificação espírita, vem ratificar, vem aprofundar ainda mais nesses temas. E que hoje, em pleno 2020, ainda temos muito forte essas duas situações de ódio e vingança. O que a gente tem vivido hoje, no momento atual da nossa esfera terrestre, principalmente em nosso país, tem sido muito aflorado, tem sido muito falado sobre um ódio, sobre uma vingança, discursos que motivam e inflamam muito, esse sentimento que tem em nós. Esse lado selvagem que ainda temos do homem velho, e que, quando inflamados através desses discursos de ódio que temos ainda hoje em nossa sociedade, traz em nós esse homem velho novamente à tona e faz com que a gente tenha atitudes, muitas vezes até sem pensar, e atitudes violentas. Só para dar um exemplo de como que isso era muito forte lá atrás, para a gente fazer uma comparação com hoje, a
gente vai trazer a história, né, um pouco do pedaço da história de Paulo. Que Paulo era um doutor da lei, né? Paulo era um doutor da lei, então conhecia sobre as leis de Moisés. Então era um homem que se dedicava muito à religião, aos preceitos da religião, falava, né, em nome de Deus. Mas nesse falar de Deus, Paulo também perseguiu cristãos. Perseguiu cristãos e matou cristãos. Não apenas perseguiu, como também em nome, né, o que ele entendia de Deus, também matou. Então, assim, e por que ele matou? Né? Por que ele perseguiu os cristãos? Porque os cristãos tinham um pensamento diferente. Ou seja, apenas por uma diferença de opinião, ele perseguia. Mas ele sabia se aquelas pessoas que eram cristãs faziam bem? Ele conhecia o íntimo daquelas pessoas? Conhecia se aquela pessoa era trabalhadora ou não? Se era uma pessoa responsável ou não? Ele não sabia de nada disso. A única informação que ele tinha daquelas pessoas, que aquelas pessoas eram cristãs. E só bastava isso para ele perseguir e buscar a violência para aqueles indivíduos. Algo muito semelhante ao que nós temos passado nos dias de hoje. Onde há discursos de ódio e de violência contra pessoas que pensam diferente. Às vezes nós temos esse sentimento de ódio, de inimigo de alguém, porque alguém pensa diferente. Um ponto de vista diferente que seja de nós, nós já temos aquela pessoa como um inimigo. E a gente, por acaso, sabe se aquela pessoa trabalha no bem? Se aquela pessoa é honesta? Se aquela pessoa ajuda e faz o bem muito mais do que eu? Eu sei disso? Não sei. Mas eu tenho como inimigo porque ela pensa no A e eu penso no B. Ela pensa em X e eu penso em Y. E isso já basta para eu odiar aquela pessoa, justamente por causa desses discursos de ódio. Como Paulo também caiu nessas armadilhas. Só que Paulo, ainda como Paulo, ainda na encarnação como Paulo, conseguiu reverter isso. E tirar todo esse discurso, toda essa ideia, toda essa armadilha que ele estava, né, impregnado nele, para se converter numa pessoa melhor, uma pessoa ao bem. Então, a gente já começa a nossa conversa com esse ponto, que o ódio e a vingança são pontos muito sutis que às vezes a gente não consegue perceber e quando a gente se dá conta, a gente já caiu na armadilha. E aí, a gente tem que lembrar, Jesus nos disse, amar ao próximo como a ti mesmo. Ele não colocou em nenhum momento nenhuma restrição ao próximo. Tanto, né, só para lembrarmos rapidamente, existe a parábola do bom samaritano justamente para ilustrar, né, que naquela história as pessoas religiosas, as pessoas que detinham, né, o poder de fazer alguma coisa, simplesmente não fazem nada com aquele homem caído. E o samaritano, que era considerado o inimigo daquele povo, é quem ajuda o homem caído. Então, o amar ao próximo, quem esteve muito mais perto, muito mais
próximo dessa sentença foi o samaritano, e não o levita, e não o sacerdote. Ou seja, amar ao próximo não está ligado à fala, e sim nas ações. Então não importa se é religioso, não importa se é uma pessoa de outro país, não importa se é uma pessoa que pensa diferente de mim. Amar é amar. O próximo indistintamente. Então até o inimigo? Sim, até o inimigo. E aí, como Fenelon fala no texto do ódio, ele fala o seguinte: se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Né? Então é justamente isso. É indistintamente a todos os irmãos, porque todos nós somos filhos de Deus. Até o irmão que pensa diferente de mim, até o irmão que comete atos violentos, até o nosso irmão criminoso, até aquele irmão que cometeu um ato que nos magoou profundamente. Temos que amar indistintamente. Mas aí fica o questionamento. Porque Fenelon ainda fala que o Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Então Jesus veio, encarnou e exemplificou o que devemos fazer. Mas então, hoje, que eu estou nutrindo um ódio, buscando vingança, se hoje eu estou assim, então, da noite para o dia, já vou ter que amar como Jesus amou? Que surge esse questionamento. Quando a gente fala assim, que a gente deve seguir o Cristo, muitas vezes a gente já pensa que a gente tem que já chegar no resultado como Cristo fez. E a gente esquece que a evolução ela é um processo. Ela não é o resultado. A gente entender é como se fosse uma receita de bolo. Né? A gente quer chegar no bolo. Mas, se eu não comprar os ingredientes, se eu não seguir o passo a passo da receita, se eu não misturar eles, se eu não colocá-los no forno, né? Eu não vou ter o bolo. Só os ingredientes pelos ingredientes, sozinhos, eles não vão constituir um bolo. Os ingredientes todos misturados não vão constituir um bolo. As doses têm que ser seguidas de alguma forma. Não são doses de forma aleatória dos ingredientes. Então, assim, tem todo um passo a passo que devemos seguir. Então, há todo um processo. Então, quando a gente fala, nós devemos amar como Jesus ama, é que nós temos que começar este processo para chegar naquele resultado. Não será da noite para o dia. Muitas das vezes não será nessa encarnação. Mas eu tenho que começar o processo. Para eu conseguir chegar num bolo, eu preciso comprar os ingredientes. Se eu não comprar os ingredientes, eu não vou ter o bolo. Não vai adiantar eu querer o bolo. Né? É a mesma coisa com a nossa evolução. A evolução, então, ela tem passos. E os primeiros passos é justamente o não odiar e o não se vingar dos nossos inimigos. Dentro desse tema, que a gente está falando da evolução dentro do tema amar os inimigos. Né? E dentro desse tema, os primeiros passos é já eu tentar não odiar e tentar não me vingar dos meus inimigos. São os primeiros passos. Então, ao ponto de eu sentir um amor, sentir uma ternura,
desejar todo o bem e fazer o bem ao meu inimigo são passos muito à frente. São outros passos da receita. Os primeiros passos da receita é eu já não desejar odiar, nem desejar me vingar, né, daquele ser humano, daquele espírito que esteja me fazendo mal. Ali, esses são os primeiros passos, né? Se eu não conseguir dar esses primeiros passos, eu não vou chegar naqueles passos maiores. Então é muito importante esse processo, a gente entender esse processo, analisar até onde eu consigo ir. Porque muitas das vezes também, assim, a gente peca pelo excesso e às vezes a gente peca pela falta. E a gente tem que ter, na verdade, um equilíbrio. Nem buscar muito, mas também faltar. Porque às vezes a gente está agredindo demais nosso irmão, a gente precisa, dar uma segurada, não agredir nosso irmão. Justamente pensando no amar os inimigos. E aí a gente nos acha muito culpado e acha que a gente não pode fazer nada, pensando que, poxa, Jesus ama demais os inimigos, Jesus demonstrou, eu nunca vou chegar lá. E aí a gente peca pela falta também, de achar que a gente nunca vai conseguir e aí nem começar. A gente tem que buscar um equilíbrio. O equilíbrio é o ponto-chave para a nossa evolução, né? Aceitar os nossos erros, entender o nosso ponto de evolução é muito importante para isso. É muito importante. Entender a situação que nós nos encontramos é fundamental para a nossa evolução. Então, esses dois primeiros passos, o não odiar e não se vingar, são passos essenciais. São passos essenciais para amar os inimigos. São os primeiros passos. Quando a gente chegar lá no resultado, muitas vezes a gente vai olhar lá para os primeiros passos e achar que eles não são tão importantes, mas são. Talvez sejam os mais importantes, porque é onde é o começo de tudo, né? E aí tem uma passagem no livro, no Boa Nova, uma passagem de Jesus com Tiago Menor, que Tiago, assim, ele sempre foi muito atento às leis, muito preso às leis. E nem que isso seja um defeito dele, é uma característica dele, né? E aí, ele, com isso, ele sempre pensava com relação às atitudes do Cristo, o que Cristo falava, sempre tentando traduzir para a lei, né? E aí, numa conversa com Jesus, Tiago, ele fala, ele questiona Jesus da seguinte forma, porque eles estão falando sobre resgate, sobre débito, né? E ele fala o seguinte: Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, mas observo que deste modo o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que o outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. Então, ele está entendendo que o resgate, para eu resgatar, eu preciso ter um débito. Aí eu vou resgatar. Aí o outro vai ter o débito dele, aí ele precisa resgatar, e aí alguém precisa se colocar no lugar, né, de alguém que precisa ter o débito. Ele estava entendendo dessa forma o resgate. E não necessariamente. Porque a gente pode quebrar
esse ciclo. E a gente vai falar um pouco isso mais para frente. E é o que Jesus também vai falar. Só que assim, antes Jesus pergunta a ele, né? Porque né, Tiago fala isso e aí Jesus o questiona. Dentro da lei de Moisés, Tiago, como se verifica o processo da redenção? E aí Tiago, ele medita um pouco, reflete e responde. Bem, está na lei escrito que o homem pagará olho por olho e dente por dente. E aí Jesus fala, também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos. Porque essa conversa com Tiago foi momentos depois com que Jesus tinha falado com Nicodemos, né, o fariseu, que estava muito preso também às leis. E aí Jesus fala que Tiago também estava procedendo que nem Nicodemos. E fala, né, continuando, como todos os homens, aliás, têm esse raciocinado, mas não tem sentido. Ou seja, pensa muito no que está escrito, mas sente pouco pelo Espírito, irmão, ao seu lado. E o que acontece muito, que a gente falou também no mundo de hoje. A gente pensa muito, raciocina muito, mas tem sentido pouco, né? E ele continua, ainda não ponderastes, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor? Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra? Então, muitas das vezes o problema não está na lei em si, mas como a gente enxerga a lei. Porque Tiago fala que o processo de redenção é um processo de olho por olho, dente por dente. Mas Jesus, em sua sabedoria, entendendo que Tiago é muito preso às leis, por sua característica, ele o devolve lembrando que o primeiro mandamento da lei de Moisés é amar a Deus sobre todas as coisas. E se a gente agride um irmão, a gente busca violência com um irmão, a gente vai estar aborrecendo a Deus. Portanto, não vamos estar amando Deus sobre todas as coisas. Então, lembrando que a primeira lei, acima de todas, envolve o amor. E ele continua: todas as criaturas hão feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio. Organizar a justiça como o edifício mais alto de idealismo humano. Ou seja, esquecendo a justiça divina e buscando a própria justiça. Se nos prendermos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei de amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. São palavras do Cristo. Ou seja, ele deixa claramente que se deixarmos nos influenciar pela lei de Talião, onde o olho por olho, dente por dente, a gente entende então que alguém que assassine o próximo terá de ser assassinado. E muitos pensam dessa forma ainda nos dias de hoje. Mas Jesus deixa claro que não é assim. Não é assim que funciona. Somos todos filhos do mesmo Pai. Onde estará o amor?
se pregarmos essa lei friamente? Como Júlio Olivier, no texto da Vingança, fala, a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros. Ou seja, quando buscamos justiça com as próprias mãos, sem lembrar da lei divina, do amor, nós estamos buscando a vingança. E por consequência, como fala no texto, estamos nos aproximando daquele homem velho, dos costumes bárbaros que nós tínhamos. Então, eu vou trazer agora um exemplo de um espírito que teve uma passagem aqui na Terra que ele esteve, em dado momento, como oprimido, e em outro momento ele poderia se tornar opressor. Nelson Mandela, que foi presidente da África do Sul, antes de se tornar presidente, durante o Apartheid, ele viveu 27 anos preso, sendo um preso político. Não é porque ele assassinou alguém, ou ele roubou alguém, ele cometeu algum ato violento, algum ato criminoso. Não. Ele esteve numa prisão, numa cela de 4 metros quadrados, preso durante 27 anos, só por ser Nelson Mandela. E depois, quando ele sai da prisão, ele se candidata à presidência e se torna presidente. E naquele momento, ele poderia se tornar um opressor. Porque ele se torna, né, alguém dentro de um cargo tão importante dentro de uma nação que ele poderia querer se vingar daquelas pessoas que o colocaram lá, né? Do povo branco, né? Que fazia absurdos e atrocidades com as pessoas de pele negra. Mas ao invés disso, Nelson Mandela ele dá uma lição de vida e de amor a todos, tanto brancos e negros. Porque ele diz para um de seus comandados, um dos seus chefes de segurança, que estava justamente com essa ideia de se tornar opressor dos brancos, Nelson Mandela fala: o ciclo de ódio acaba aqui. Ele fala que se eles fizessem como os brancos fizeram com os negros, se eles fizessem naquele momento a mesma coisa, o que eles seriam melhores? Eles estiveram na posição de oprimido e agora vão se tornar opressor? Não. O ciclo acaba aqui. Esse é o ensinamento de Nelson Mandela. E é justamente o que Fenelon traz no texto do ódio. Ele fala, mas precisamente esse sacrifício é o que vos torna superior a eles. O sacrifício de amar o inimigo. Porque se odiasseis como o inimigo vos odeia, não valeríeis mais do que eles. O que você seria melhor? Porque amar seus irmãos,
Amar as pessoas que pensam igual a você, amar a sua família, seus amigos, o seu inimigo também faz a mesma coisa. O que você seria melhor então? Então há um ciclo que precisa ser quebrado. Porque vingar e odiar são consequências de uma ação que ocorreu para conosco. Eu não vou odiar ou querer me vingar de alguém que não fez nada contra mim. Se eu, se eu tenho sentimentos, é porque alguma coisa aconteceu. Mas como é uma ação que veio até mim, eu tenho o poder de não devolver essa ação. Se esse ciclo continua, é porque eu permiti continuar. Eu quis entrar nesse ciclo de ódio, de vingança, de violência. Esse ciclo precisa ser rompido. Né? Então, como Kardec fala dentro desse capítulo, se o amor constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é o mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse da tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e contra o orgulho. Ou seja, a partir do momento que eu não amo meu inimigo, eu não busco amar, eu permito sentir ódio dele e eu permito querer a vingança, eu estou inflando o meu egoísmo e o meu orgulho. Porque esses sentimentos de ódio, de vingança, nada mais é um sentimento que a gente pensa que nós estamos sendo humilhados, feridos e que nós precisamos, como a gente diz no popular, sair por cima. Né? Não posso ficar abaixo, né? Como se ter um ato ruim contra a gente fosse nós que estivéssemos abaixo. Esse pensamento é um pensamento pequeno. É um pensamento de espíritos ainda infantis como nós somos. Se há um ato de violência contra nós, a humildade e principalmente o perdão são a chave. Porque, lembremos, como Kardec falou, amar ao próximo como a ti mesmo constitui o princípio da caridade, inclusive para com o nosso inimigo. E lembrando, no Livro dos Espíritos, o que é a caridade? Benevolência para com todos, sem restrição. Indulgência para com as imperfeições alheias. Nossos inimigos são imperfeitos? São, mas eu preciso ter indulgência. E perdão das ofensas. Serei ofendido. Serei ofendido, mas eu preciso do perdão das ofensas. Porque nesse tríplice aspecto terei a caridade. Como Júlio Olivier fala sobre a vingança. Todo espírita, então uma mensagem muito importante para nós. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de se vingar, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Então, sem caridade não há salvação. Não há. E ele continua: vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai os vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Então, uma mensagem importantíssima para nós espíritas. Nós temos a literatura, nós temos a teoria. Nós sabemos, então, que
se nós buscamos a vingança, se nós buscamos o ódio, nós não podemos nos considerar espíritas, muito menos cristãos. Porque a máxima é: perdoai os vossos inimigos. E é muito importante a gente ter consciência do que é o perdão. Porque muitas das vezes a gente pensa o perdão de uma forma equivocada, achando que quando eu perdoo alguém, né, então alguém cometeu algum ato, alguma ofensa, alguma coisa de ruim para mim, e aí eu vou perdoar essa pessoa, eu estou libertando essa pessoa, né, do pecado, do erro dela. Mas não. O perdão não liberta a pessoa que ofendeu. O perdão liberta quem está perdoando. O perdão liberta quem está perdoando e não o perdoado. O que liberta o perdoado é a lei de causa e efeito, são as leis divinas, né? A reparação, tudo isso. Quem se liberta é o perdoado. Quando perdoa, nós não nos aprisionamos naquela situação, não mais. Então, quando eu perdoo, eu não estou fazendo caridade para o outro. Eu estou fazendo caridade para mim mesmo. O perdão das ofensas da caridade é uma caridade para comigo. Porque, como eu disse, como Nelson Mandela fez, há a necessidade de cortar o ciclo. Alguém, em algum momento, precisa quebrar esse ciclo de violência, de ódio, de rancor, de mágoa, de vingança. Porque senão, aquela pessoa faz um ato ruim contra mim, me ofende, aí eu me vingo, ofendendo essa pessoa, aí essa pessoa se sente prejudicada e quer se vingar, e aí eu me vingo de novo. Esse é o ciclo. O ciclo precisa ser acabado. Como? Com o perdão. Eu só consigo acabar com o ciclo de ódio, o ciclo de vingança, com o perdão. Não há outro jeito. Não há outra forma. E, de novo, o perdão para mim mesmo. Para uma caridade a mim, e não ao outro. Como Fenelon fala no texto do ódio: não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus, o ódio distancia dele. Então, quanto mais eu amo, mais perto de Deus eu estou. Quanto mais eu nutro esse sentimento de ódio, mais longe dele eu estou. E Emmanuel, ele mostra que isso não é apenas uma metáfora, não é apenas Fenelon, ele não quer dizer assim algo abstrato. Não, isso acontece e ele explica como funciona esse sistema. No livro Pensamento e Vida, no texto Associação, ele nos conta como que funciona essa aproximação de Deus maior e essa distância que dele a gente pode ter, né, com relação ao ódio e com relação ao amor. No texto que eu vou ler aqui, ele fala o seguinte, ele começa falando: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Então, através da afinidade, nós criamos um sistema de, como se fosse de teias, que nós nos ligamos a todos que estejam afins por pensamento. Então, assim também na vida comum, a alma entra em ressonância
com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Então as almas, a partir do momento que elas se assemelham, a gente entra em ressonância com as que têm as correntes mentais parecidas. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos e que, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas e desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Então, a partir do momento que a gente vibra numa estação, numa faixa, todos encarnados e desencarnados que vibram também na mesma faixa, nós nos ligamos a essas pessoas, a esses espíritos. Então ele continua: estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que nós escolhemos. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca do sentimento, gerando energia que consumimos segundo a nossa vontade. Ou seja, o que Emmanuel quer nos dizer? Que se a gente vibra no bem, mais vibrações do bem vêm a nós. E por conseguinte, já que há mais vibrações no bem, mais desejo no bem eu tenho. E mais desejo no bem, mais bem eu faço. E como eu faço mais bem, mais vibrações no bem eu ainda tenho. Então, assim, isso torna algo cíclico para o bem. Mas isso também ocorre para o mal. Se eu faço mal, entro em vibrações más, vibrações de ódio, onde me prendem, me aprisionam ainda mais e que me dá mais vontade de fazer o mal, gerando aquele ciclo que eu disse que nós precisamos acabar. E aí, Júlio Olivier, ele fala: portanto, meus amigos, nunca esse sentimento de vingança, de ódio, deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Por conta disso. Se a gente vibra nessa sintonia, nós estaremos dentro desse ciclo de violência, de ódio, de vingança, de rancor, desejando o mal ao nosso inimigo. Está explicado porque quando a gente sente algo ruim dentro de nós, parece que é difícil sair. Porque é mesmo. Porque é mesmo. Por conta dessa dificuldade. Em compensação, aquele que faz o bem, é difícil ele sair do bem. Porque cada vez mais ele vai adentrando nas boas ações, que é difícil ele sair. Então, se nós que proclamamos-nos espíritas, nós devemos ter em mente a nossa responsabilidade. Porque aquele que foi mais dado, mais será cobrado. Nós temos tudo isso dito a nós, a nosso favor. O que faremos com isso? Nós vamos nos deixar levar por esse ciclo ou nós vamos romper com este ciclo? De novo, alguém precisa dar o primeiro passo. Nelson Mandela deu o primeiro passo. Lá, a receita do bolo necessita do primeiro passo. Alguém
tem que tomar a atitude e a coragem de dar o primeiro passo. E que sejamos nós espíritas. Por conta de tudo que nós temos a nosso favor. E aí, para encerrar, vou ler um texto tirado do livro O Mundo Maior, do Reformador. Um texto tirado do Reformador de 1960, escrito por Emmanuel. O nome do texto é Pacifica Sempre. Ele é quase que fosse como uma prece para todos nós. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, disse Jesus. Por muitas sejam as dores que te afligem a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abra o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiverdes, meus irmãos, pacifica-te. Seja qual for a ofensa, pacifica-te. E perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus. É dom de Deus começando de ti. Então, com essa mensagem belíssima de Emmanuel, possamos ter um amparo, a proteção dos amigos espirituais e que possamos não levar o ódio nem a vingança a lugar nenhum, mas sim o amor, a caridade e muita luz a todos nós. Fiquem com Deus, que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre.